Macrolídeo, eritromicina. A eritromicina, ela é muito segura, tá? E produz um efeito, tem menores efeitos colaterais. E ela também tem, os problemas dela comuns são os distúrbios gastrointestinais, icterícia, e sinais de toxicidade hepática, tá? Efeitos adversos em pacientes gestantes. Então, para gestantes, está contraindicado. Ela é um medicamento seguro, frequentemente utilizado para infecções odontogênicas, tá? Seguidas são os derivados da penicilina, sendo reservado para alternativas em pacientes alérgicos à penicilina. Então, o paciente tem alergia à penicilina, você pode usar a eritromicina também. A eritromicina pode ser levada, também tem as mesmas reações, né? Náusea, vômito, diarreia, mas, gente, quase todos os antibióticos podem dar esse tipo de ação. Alguns para alguns pacientes, outros para outros. Muitas das vezes, esse tipo de coisa que a gente só descobre passando a medicação para o paciente, tá? É que nem o soluço da dexametasona, né? A dexametasona, numa pequena porcentagem das pessoas que tomam, apresentam soluço ininterrupto, justamente por uma irritação esofágica que ela causa. Então, a pessoa fica tendo soluço intermitente, normalmente até a próxima dose, né? Então, 12 horas de soluço deve ser muito gostoso. Não deve, né? Por isso que, quando o paciente apresenta, é importante que ele te fale para você nunca mais passar para ele. E ele também tenha lá escrito que aquela medicação causa irritação esofágica, né? E esse soluço ininterrupto. Alergia a macrolídeos. Tá? Se o paciente tiver alergia a medicamentos macrolídeos, não pode usar a eritromicina e tem que usar a penicilina. Então, dose 500 mg, né? Tomar um comprimido a cada 6 horas por 7 dias. Por isso eu não acho ela muito interessante para pacientes que têm problemas gastrointestinais, porque concorda, são 4 comprimidos por dia, é bastante coisa, né? Isso para ter irritação gástrica, poder ter vômito, entre outros problemas, não acho ela muito interessante para esse tipo de paciente. Eu acho mais interessante a irmãzinha dela, que é a azitromicina. Quando faz a dose de ataque de 2 gramas 1 hora da cirurgia? Próxima dose é normal depois das 8? Sim, é normal. Após 8 horas, o paciente já toma uma medicação de 8 em 8 horas, não tem problema. Tá? Dose de ataque, medicação é medicação. Depende, Eduarda, em relação à dose de ataque, como eu falei, são pacientes que têm comprometimento sistêmico, existem lá aqueles determinadas doenças, se eu for falar aqui, a gente vai fazer uma aula só sobre isso. Mas eu já dei aula sobre isso, eu já falei sobre isso. Pacientes com problemas sistêmicos, como tratar pacientes que têm pacientes com necessidades especiais, todos esses eu falei sobre essas questões, tá? Mas normalmente são pacientes que têm algum comprometimento na sua imunidade. Então você vai fazer com que a medicação fique na corrente sanguínea dele na hora em que você estiver fazendo a cirurgia, o que eu acho bem inteligente, concorda? Porque vai ser justamente na hora em que você vai ter a maior exposição da região. É onde vai cair mais bactéria no local, na hora que você estiver abrindo, na hora que você estiver expondo e fazendo a sua cirurgia. Se ali o antibiótico já estiver agindo na corrente sanguínea, dificilmente ele vai ter um foco infeccioso, uma infecção pós-operatória ali. Então é interessante o pré-operatório com medicação com dose de ataque. Tá bom? Macrolídeo, azitromicina. A azitromicina é o primeiro antibiótico da classe dos macrolídeos. É o indicado, né, para infecções causadas no organismo. É mais utilizada para problemas respiratórios, no trato respiratório, então sinusites, pneumonias, mas ela é bem interessante também para problemas odontológicos, tá? É interessante você usar. Pode ser usado em pacientes alérgicos à penicilina e que possuem problemas gástricos, porque são menos comprimidos por dia. Você vai tomar um comprimido, tá? Tem caixinha de 3 comprimidos de azitromicina, então ele vai tomar um comprimido por dia por 3 dias. É o suficiente. Em situações em que o paciente já apresentava uma infecção pré-operatória, alguma coisa do tipo, aí você pode passar por 5 dias, tá? A dose de ataque, 500 mg, é um comprimido só, 1 hora antes da cirurgia. Isso mostra que com uma concentração menor ele tem uma ótima eficácia e com isso você pode utilizá-lo aí para fazer as suas cirurgias em pacientes que têm alergia à amoxicilina ou algum problema gástrico, ok? Tetraciclina, né? Uso em infecções oromontrais agudas, sendo a mais empregada em certos tipos de doença periodontal. Por quê? Porque ela fica no sulco gengival, ela tem alta concentração no sulco gengival. Então, ela pode ser muito boa
para problemas periodontais, guna, esse tipo de coisa, tá? Então ela fica nos fluidos gengivais e em maiores que os níveis sanguíneos, olha só. É muito interessante esse medicamento para problemas periodontais. Possível explicação para o fato: a tetracyclina pode fixar-se em superfícies radiculares. Quando liberadas, continuam biologicamente ativas. Essa propriedade ajuda a criar um reservatório da substância ativa e essas não são facilmente levadas pelas bolsas periodontais pelo fluxo de fluido gengival. Então fica lá impregnado na raiz e isso ajuda o paciente na sua recuperação. Por fim, a tetracyclina pode provocar reações adversas, como náusea, dores epigástricas, distensão abdominal, entre outras coisas, tá? Tem que tomar cuidado porque ela é excretada no leite materno e ela pode causar problemas no desenvolvimento dos dentes. Tá? Um dos poucos antibióticos que a gente pode falar sobre isso. Tetracyclina, um comprimido a cada 6 horas por 7 dias.